Agora foi, gravando. Então, olha, pessoal, boa noite. Então, agora formalmente fazendo a gravação, porque depois eu vou pôr esse material lá. Então, vamos lá. Boa noite. Vamos começar agora falando nessa semana, nessa aulinha que a gente vai começar agora, desse bate-papo sensacional, que a gente vai falar sobre ambientes empresariais. Nós vamos falar sobre, especialmente, lembra que a gente falou de ambiente externo, ambiente interno, todos os players, todos os envolvidos na atividade ou numa atividade empresarial. Como a nossa disciplina é ambiente de negócios, o ambiente de negócios a gente está falando desse contexto onde os negócios acontecem, que tradicionalmente a gente chamava de mercado. Mercado, mas só que o mercado tem uma visão externa da onde a gente está trabalhando, do nosso tipo de negócio. E como a gente vai falar também do interno, que é dentro da própria empresa, nós vamos separar isso em dois ângulos. Então, dois pontos de vista, dois referenciais. O de hoje a gente vai falar sobre o ambiente externo. Antes, porém, de a gente falar desse ambiente externo, eu estou falando do meu ambiente externo, que são a vocês. Vocês estão fora daqui da minha sala de aula, do meu escritório, do meu ambiente de trabalho. Então, como é que vocês estão? Então, para dar um bom exemplo, dizendo, eu quero medir como é que estão as minhas aulas, quem são esses meus clientes, quem são essas pessoas que vêm assistir aula. Essas pessoas que vêm assistir aula, elas têm o Wi-Fi em casa? Das 80 respostas, 97,5 diz que sim. Tá? Tem aí 17, um pouquinho lá menos, 2,5% diz que não. Estuda onde? A maioria, 70%, quase 80%, diz que estuda na casa e tem um lugar especial para estudar, um lugar reservado, sossegado. Outros dizem que a casa não é um lugar sossegado, alguns dizem que estuda no trabalho e outros dizem que não tem lugar para estudar. Mas a grande maioria, 80%, tem um local para estudar. Depois, se tem computador pessoal, se tem PC, dos 80%, 90% diz que sim. Alguns dos 10% que sobraram aí, talvez uns 8% não tem, e a opção 3 é zero aí, que ninguém por nada, nenhuma coisa nem outra, não sei por que isso aí apareceu, mas vamos lá. Assisto às aulas do smartphone. 75% de vocês estão assistindo pelo celular, assistindo a aula, mas não significa dizer que estuda pelo celular. Às vezes estuda pelo PC, porque grande parte tem, 90% tem PC. Um ou outro de vocês não tem um PC para estudar. Então, a grande maioria tem uma tela boa, tem um ambiente tranquilo para estudar, e isso é extremamente legal. Porém, eu tenho que me preocupar com quem não tem, porque é um grupo menor, mas ele não pode ser desprezado. Aliás, eu tenho que adequar todo o meu trabalho pensando exatamente nesses, em que, se eu atendê-los, também eu vou atender a todo mundo, porque tudo que eu fizer vai dar certo para todo mundo. Então, se eu mirar no que tem todas as condições, eu deixo de fora os que não têm. E os que não têm as condições, se eu trabalhar fazendo uma coisa mais organizada, de forma que esses que não têm possam participar melhor, os que têm estão participando porque eles têm as condições adequadas. Então, olha, isso já é um exemplo de como que a gente vai abrir uma empresa, fazendo um comparativo, e quando eu vou abrir a empresa, eu vou ver qual é o ambiente externo dessa empresa. O que é esse ambiente externo? Então, vamos mandar aqui nessa coisa. Quando a gente fala em ambiente externo, a gente está falando nas tendências, nas forças que envolvem as instituições internas ou externas, quando eu falo no ambiente como um todo, tá? O ambiente organizacional, se ele é capaz de interagir ou não, se ele influencia no desempenho da empresa, se ele tem algum tipo de atividade que proporcione essa observação dos resultados daquilo que eu quero atingir. Então, olha, quando a gente está falando em ambiente de negócios, a gente está falando de fora e de dentro. Hoje nós vamos falar especialmente de fora, do externo. Alguma pergunta aí, pessoal, até agora? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Até agora não, professor. Beleza. Então, o que é análise do ambiente? Quando a gente fala em analisar o ambiente,
significa fazer uma investigação, uma pesquisa, uma observação, uma investigação, como eu já disse, tem o sentido de olhar em volta, olhar, como eu estou falando do ambiente como um todo, ainda não cortei, eu vou olhar tudo que está envolvido no negócio que eu estou pretendendo fazer ou no negócio que eu tenho. Aliás, aproveitando o negócio, falando nesse tema de negócios, acrescentando um dado, hoje o governo do Estado, quer dizer, vai começar daqui a pouquinho, o governo do Estado, por meio do SEBRAE, vai começar uns cursos de estruturação de como começar um negócio. E eu acho que vocês estão com uma boa possibilidade de se inscrever nisso. O detalhe é de graça. E eles vão levar vocês, vão ajudar vocês a formalizar. Por que é o debate? Hoje eu estava com uma conversa de tarde numa reunião que eu tive com os diretores desse grupo aí, lá o pessoal do SEBRAE de São Paulo, e eles comentaram o seguinte: a gente tem aí uma massa enorme de pessoas desempregadas, um grupo enorme de pessoas que estão desempregadas porque não tem qualificação para se empregar. Não é o caso exatamente de vocês, porque vocês estão num curso superior, mas a gente está falando da pessoa que às vezes faz um pequeno, ou que quer fazer um pequeno trabalho em casa, ela sabe cozinhar, sabe fazer cocada, coxinha, lembra que a gente comentou sobre empada, sobre coisas desse tipo? Então, o SEBRAE vai ter um conjunto que chama um projeto chamado Empreenda Rápido. Eu sugiro a vocês que quem não está trabalhando em algum lugar, que está buscando alguma qualificação, alguma colocação, alguma coisa assim, comece a pensar seriamente em ter um negócio próprio, fazer algo para si mesmo. Não se iludam com o número de empregos que vai borbulhar, vai aparecer de tudo quanto é jeito. Amanhã, quando voltar, acabou a pandemia, a economia começa tudo de volta, não vai ter esse volume enorme de empregos sobrando para todo mundo cair lá e se pendurar num salário. Muitas vezes, e aliás, boa parte das vezes, você, ao iniciar um negócio próprio, ganha muito mais se você ficasse como empregado. Só que a gente tem uma pequena ilusão. Não, se eu tiver um emprego, eu tenho minha carteira assinada, eu recebo o meu salário todo dia 5, dia 10, sei lá, e é certo, até o ponto que a empresa continue precisando de você. A partir do momento em que ou o seu serviço não é mais útil, ou o seu serviço não está dentro das expectativas dele, ou o seu serviço é algo automatizável, que pode entrar uma máquina para trabalhar no seu lugar, não tenha dúvida que o cara da empresa vai fazer isso. Então, a gente não existe estabilidade em lugar nenhum. Até esse emprego público que a gente pensava, vou fazer um concurso, entro para o ministério lá e trabalho lá no serviço público, nunca mais eu vou ser mandado embora. Você nunca mais vai ser mandado embora, mas também nunca mais você vai sair daquele salário que você tem. Ou seja, você vai continuar com aquela mesma vida o tempo todo. Tenho certeza que a maior parte de vocês está pensando seriamente em fazer algo mais na vida do que apenas se pendurar no trabalho, porque no primeiro momento resolve o problema de agora. Ok, comecei a ter um dinheiro. Porém, do outro lado, galera, você não vai sair disso a vida inteira. Será que você vai se acomodar? Tu é novo, cara. Então, peraí. Eu, que já sou bem mais velho do que vocês, continuo me sacudindo, fazendo coisas que é para poder sempre estar atualizado. Eu não tenho mais emprego formal, pelo menos há uns 10 anos. Tirando aí, aqui a escola, aí a faculdade, que eu tenho emprego formal, que eu sou professor, contratado, com CLT, mas não é isso que é o suficiente. É legal, eu faço o que eu amo, que eu adoro fazer, de compartilhar, de estar com vocês aqui toda noite, batendo papo. A única questão que eu falo, que eu já comentei da outra vez, não estou podendo ver ninguém, quando eu fico aqui, o que me dói muito é que ninguém se manifesta, todo mundo só clica um sim aí, escreve. Isso é ruim, eu gosto de ouvir, como é que é, professor, todo mundo? Esse bate-papo, isso realmente me faz falta. De resto, eu estou fazendo algo que gosto de fazer.
que é conversar, que é ensinar, é aprender, é trocar ideias, é participar. Então, quando a gente fala, voltando aí o que a gente estava falando, de análise do ambiente, parece que eu saí do assunto, mas não saí, não. A gente está fazendo uma análise do ambiente. O que é isso? Fazendo uma análise do mercado de trabalho. Então, se você se pretende mandar um currículo para uma empresa, você precisa fazer uma análise do ambiente. Qual é? O ambiente, qual é a empresa que eu estou mandando? Como é que ela faz? Ela atende para quem? Ela vende para o quê? Produz o quê? O que tem de atividade lá? Ninguém vai procurar um emprego ou mandar um currículo para algum lugar sem saber o que faz lá. A gente vai procurar, pelo minimamente, ter um pouco de informação, pensando assim, eu posso, lá é uma empresa boa, todo mundo fala dessa empresa, essa empresa é legal, tem chance, é muito grande. Ou então, é uma empresa pequena que eu tenho agora, eu trabalho nesse escritório, ou num consultório médico, enfim, mas esse é por enquanto, é porque eu tenho um plano muito maior da minha vida, mas por hora é o que está pagando a minha faculdade, está me fazendo viver, mas eu não vou ficar aí muito tempo, porque eu vou buscar algo mais. Então, a mesma coisa a gente tem que pensar em qualquer lugar. Então, a análise do ambiente inclui, faz parte desse método, dessa maneira, que é um método mesmo. Como que a gente vai avaliar o ambiente que a gente está agora para abrir um negócio, tá? O foco vai ser sempre esse. Então, olha, a gente tem que definir as forças. O que é que eu tenho nesse ambiente? Quais são as forças? Quando eu falo forças, eu estou falando de quais são os concorrentes. O que tem aí? O governo tem leis que atrapalham o meu negócio? O meio ambiente tem políticas especiais, isso que eu faço, eu preciso atender a políticas ambientais? Então, essas são possibilidades. Quando eu falo forças, a gente está falando aquilo que pode ajudar o teu negócio, fazer com que o seu negócio prospere, siga em frente. Quando eu falei forças de legislação específica, meio ambiente, é porque a sua atividade pode ser uma atividade que precisa do meio ambiente. E se precisa do meio ambiente, e se ele é um positivo, esse meio ambiente é algo que serve ao teu negócio, então é uma força. Você tem um lugar onde essa condição é positiva. Eu faço, por exemplo, eu tenho um restaurante de alimentação orgânica. Bom, quais são as forças? Eu tenho uma série de produtores rurais aqui do meu entorno que produzem alimentos orgânicos. E tem mais uma outra coisa. Existe uma clientela, tem um monte de gente que almoçaria ou jantaria ou compraria a minha comida porque eu faço uma comida orgânica, uma alimentação orgânica. Então, tem forças, ou seja, existe um mercado, existe um grupo de pessoas que gosta daquilo, que curte, que vibra com a alimentação orgânica, e eu tenho fornecedores para produzir o meu negócio. Beleza? Então, forças estão nesse nível. Outro nível aí que a gente precisa avaliar é as fraquezas. Bom, quais são as fraquezas que eu poderia ter nesse ambiente? O que é isso? O que são fraquezas? São necessidades que não têm condição de ser atendidas, ou se são atendidas de uma maneira muito precária. Seria, por exemplo, o produtor orgânico, você está em Pederneiras, o produtor orgânico mais próximo é em Brotas. Você tem que atravessar essa rodovia inteira, pagar o pedágio e parar lá em Brotas depois de quase 1 hora depois de Jaú. Então, olha, essa é uma fraqueza. Por que é uma fraqueza? Eu tenho um custo alto de frete, eu tenho um intervalo de tempo muito grande. Ou uma coisa, só tem um fornecedor de produto orgânico. Se esse cara morrer, você não tem capacidade de continuar, porque não tem outro fornecedor na região. Ou você tem poucos clientes, você não tem uma base, não tem muita gente interessada em querer comer comida orgânica. Essa é uma fraqueza, você precisa melhorar esse aspecto para poder participar ou ser melhor nessa comida orgânica. Um outro detalhe, deixa eu ver se aqui a tela aqui. Tá. Um outro detalhe é quando... Vocês continuam vendo a apresentação? Tá ok? Tá aí? Não saiu o slide não, né? Não, aqui não está aparecendo nada, não, professor. Apagou? Não estava aparecendo para mim, não. Tá, então peraí. Vamos de novo.
Eu não consegui ver slide até agora. Tá. Não apareceu. Vamos lá, vamos ver se abre de novo. Aí ele fechou. Tá vendo? Ele está travando. Eu estou dando uma compartilhar aqui a tela, ele está com aquele disquinho rodando. Ó. Não vou fazer nada, vou esperar um pouquinho para ver se ele desbloqueia aqui e abre. Talvez tenha caído a internet. Não, mas está aqui, está normal. Não tem, está tranquilo a internet. O sinal está ok.